Este é o meu testemunho sobre o inferno, que vi em minha visão, uma noite, em algum lugar do ano de 2010. Joel 2:28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Na visão, eu me vi em um terreno muito seco e estéril, quando de repente o chão se partiu. O terreno dividido me fez cair em um espaço escuro. Não muito depois disso, uma luz veio como uma bola de fogo de um lado do local, e veio em minha direção. No entanto, o fogo não poderia fazer nada comigo. Depois que o local foi iluminado pelo fogo, pude ver muitas embarcações de diferentes tipos e tamanhos, a 15 metros de mim. Os vasos são os poços onde foram colocados. Naquela época, Deus abriu minha visão para que eu pudesse ver de frente que as covas pareciam vasos. Para minha surpresa, pude ouvir muitos ruídos e vozes humanas, estranhas, mas não consegui ver ninguém por perto. De repente, enquanto eu ainda estava surpreso com o que havia acontecido, a 10 metros do meu lado esquerdo, apareceu uma figura parecida com um humano, e pude ver que a figura tinha chifres e um rosto horrível. Ele segurava um tridente, e ria sem parar, como se estivesse tendo um momento de alegria. Olhando para mim, ele disse: "Cara, vai lá." Depois riu de novo, mais alto. Meu corpo se ergueu sem que eu percebesse, e voei sobre as embarcações que vi antes. Dentro das embarcações havia muitos humanos, homens com homens, e mulheres com mulheres, e nas embarcações maiores pude ver 3 pessoas, 2 homens com uma mulher, e 2 mulheres com um homem. As embarcações eram muito pequenas, e se fossem um pouco maiores, haveria muitos humanos nelas. Meus irmãos e irmãs em Cristo, foi horrível ouvir tantos gritos, choros e prantos. Pude ver seus corpos podres cobertos de mofo. Seus corpos eram de cor roxo azulada, queimados nas vasilhas com fogo feroz, quando o fogo vinha do outro lado do local. Eu podia vê-los esticando as mãos e tentando me alcançar, implorando para que eu os salvasse. Meu corpo continuou voando sobre o local, e descobri que o local era muito grande, e tinha muitos e muitos navios de vários tamanhos. De repente, meu corpo parou de voar logo acima de um recipiente vazio, e a figura que eu vi, agora estava parada ao meu lado. Usando o tridente, ele puxou e me forçou a entrar no recipiente vazio. Só Deus sabe, o medo logo tomou conta de mim. Meus irmãos e irmãs em Cristo, foi doloroso e doloroso estar no navio, e ainda assim, pude ouvir a risada horrível daquela figura. Eu podia sentir que a embarcação estava ficando mais quente, quando o fogo atingiu a embarcação onde eu estava colocado. Meus irmãos e irmãs em Cristo, um pensamento me veio à mente: estou morto e enviado para o inferno? Minha mente estava distraída, sentindo uma dor e um calor, mais que um calor, que não pode ser imaginado em nosso mundo. Pronunciei o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a figura me ouviu pronunciar Jesus Cristo pela primeira vez, empalou-me com o tridente. Parecia tão zangado, e não mostrou piedade comigo. Continuei chamando Jesus Cristo, e pela terceira vez chamei. Uma luz brilhante, de repente brilhou sobre mim, e me tirou do lugar. Depois disso, ouvi uma voz me dizendo: "Meu filho, você foi para aquele lugar. Diga ao mundo que você viu e passou. Existe, e é verdade. Este sou eu, Jesus Cristo, que diz isso a você." Meus irmãos e irmãs em Cristo, pude sentir paz em meu coração, e pude sentir que fui curado do meu medo. Meus irmãos e irmãs em Cristo, a luz veio de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não consegui ver seu rosto e seu corpo. Eu só consegui ver a luz brilhante, mas não consegui olhar para ela. No entanto, eu sabia que era Jesus Cristo quando ouvi falar comigo. Então, mais uma vez ouvi a voz dizendo: "Lembre-se, meu filho." Então recobrei o juízo, e ponderei sobre a experiência pela qual havia passado. Ela era tão real. Fiquei pensando, quem eram aquelas pessoas nos potes que acabei de ver? As pessoas que vi na visão eram aquelas envolvidas na homossexualidade, no lesbianismo, na bissexualidade e também no transgenerismo. Eu os vi no inferno. Romanos 1:27. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 1 Coríntios 6, 9-10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. As palavras, nem homossexuais, gramática. Malacos, ou efeminados, nem sodomitas, gramática. Arsenocoites, traduzem duas palavras gregas, que se referem aos participantes passivos e ativos em atos homossexuais.